Meu nome é Guedli, eu não vou poder fazer uma gravação por conta da minha câmera, mas eu vou falar um pouco sobre a biografia de Florestan Fernandes. Ele foi um político, sociólogo e ensaísta brasileiro. Ele é considerado o fundador da sociologia crítica no Brasil. Também foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Ele nasceu em São Paulo no dia 22 de julho de 1920. Foi filho único de Maria Fernandes, que era uma imigrante portuguesa, mas ele foi criado pela madrinha. E ele viveu em duas realidades, porque ele vivia entre a casa da madrinha e os cortiços da cidade. E com isso, ele acabou abandonando os estudos no terceiro ano. E para ajudar a mãe, ele começou a trabalhar como engraxate. Trabalhou também em uma padaria e um restaurante. Ele só retornou aos estudos após completar 17 anos. E aí ele se matriculou em um curso. Em 1941, ele ingressou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Também fez bacharelado em Ciências Sociais em 1941 e ele completou a licenciatura no ano seguinte. Em 1951, ele teve o título de doutor em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, com a tese A Função Social da Guerra, da Sociedade Tupinambá. E durante a década de 50, ele se tornou conhecido pela participação na campanha a favor da escola pública. No que tange à questão racial, em Florestan Fernandes, embora os primeiros trabalhos dele viessem sobre problemas específicos das aldeias Tupinambá, afinal eram voltados para os estudos antropológicos, o grande marco de sua obra está em sua tese de livre docência, publicada em forma de livro, chamado A Inserção do Negro na Sociedade de Classes. Apesar da mudança de recorte, Fernandes não deixou de ver o índio como um não branco, sendo excluído do cenário capitalista de sua época. A obra madura de Florestan Fernandes, como um todo, enxerga uma interseção entre classe social e cor, ou seja, ele enxerga que a população mais pobre, marginalizada e excluída é, em geral, a população não branca. O sociólogo foi bem preciso ao derrubar o que se chamou de mito da democracia racial, ideia extraída da outra obra de outro sociólogo, chamado Gilberto Freire, que via uma relação cordial entre senhores e escravos no Brasil colônia e via uma relação diferente entre negros e brancos brasileiros no século XX, em relação a outros países, como, no caso, os Estados Unidos. Florestan, por sua vez, enxergou que a população negra era mais atingida pela desigualdade social e que a raiz disso se encontrava no capitalismo. Já a questão da desigualdade social é central na obra e na militância de Florestan Fernandes. Inclusive, sua atuação como parlamentar foi voltada para a redução da desigualdade social no Brasil. O sociólogo viveu na periferia quando criança, morando em guetos de São Paulo. Desde sua infância, quando trabalhava para ajudar sua mãe, ele percebeu que os empregos e a renda das pessoas das periferias eram drasticamente inferiores e que havia um tratamento diferente dado ao povo desses lugares. Florestan Fernandes percebeu a quase imperiosa impossibilidade de haver ascensão das pessoas negras no sistema capitalista. Foi então também que percebeu que se o capitalismo promove justamente a desigualdade social, a população negra no Brasil sempre estaria na margem da sociedade, se considerasse a manutenção do sistema capitalista. E Florestan Fernandes também era um defensor convicto da democracia. Então, muitos opositores no campo político tentavam desqualificar o sociólogo enquanto democrata, por sua posição política e socialista. No entanto, ao analisar sua vida e sua obra, percebe-se que ele defendia a democracia como reconhecimento dos direitos de todos os cidadãos. Na visão de Florestan, a democracia brasileira não era completa, pois não chegava à periferia às camadas mais pobres da população. Uma democracia efetiva seria aquela que levasse a todos o direito à alimentação, à moradia e à educação. E a educação é a peça-chave para promover uma verdadeira democracia no Brasil, segundo Florestan.
que reduza as desigualdades sociais e permita também uma relação mais democrática para a nação como um todo. Ele foi defensor da educação e lutou enquanto político para promover um sistema que garantisse escolas laicas, públicas, gratuitas e de qualidade para todos os jovens do Brasil. Agora, se tratando de Florestan e a educação e o ensino público, para apresentar aqui, nós nos baseamos num texto enviado pela professora, chamado Os Intelectuais e a Defesa da Educação Brasileira, no capítulo 7, onde fala exatamente do compromisso de Florestan em defesa da educação pública. E nesse capítulo conta um pouco sobre a história dele e as suas contribuições para a educação. Começando dizendo que há muitas possibilidades de analisar as contribuições de Florestan para a educação, porque em algumas de suas obras ele sempre abordava o tema sobre o seu pensamento educacional, né? Ainda que não sendo a temática principal a educação, mas ele sempre falava sobre ela. E isso se dá ao fato de que, para ele, a educação ela iniciava justamente um processo seletivo, uma seletividade. E partindo do pensamento de Florestan, que veio de Durkheim e depois Pierre Bourdieu também evidenciou, é que somos seres sociais e tendemos a reproduzir o que vemos e aprendemos, né? E nós sabemos que existem desigualdade social no nosso Brasil, no nosso mundo. Então, a escola ela tem esse papel, né, seletivo, onde reproduz as desigualdades sociais do mundo. Sendo assim, Fernandes pensa que a educação ela não pode ser única e exclusivamente voltada para uma elite que faz a educação escolarizada um meio de prestígio e retórica. Ela não deve ser uma educação que reproduz certos padrões desiguais, né? Ela tem que ser democrática, de fato. E democracia é um assunto que ele vai falar muito em suas obras. Ela tem que ser democrática não só no sentido de ser ampla, se tratando de quantidade de alunos, de escolas, mas ser ampla também em qualidades, né? Na oferta de oportunidades para todos. E também sobre a educação, ele trabalha em cima das formas empregadas pela dominação burguesa para manter e aprofundar a educação de qualidade como um privilégio social, né? Fazendo exatamente essa reprodução social, sendo disponível só para alguns e se tornando um privilégio, o que ele discorda, né? Bom, esse foi um breve resumo sobre o pensamento geral de Fernandes na educação, mas vamos tratar de forma mais calma cada contribuição dele para a educação. Ele contribuiu muito para o tema Universidade e Democracia, né? A chamada educação democrática, visto que era um tema muito presente em suas obras e que, para ele dizia, né, que não há democracia, basicamente não há democracia enquanto no Brasil, enquanto ainda houver desigualdades, enquanto ainda houver essa reprodução desigual, né, da sociedade, enquanto ainda houver preconceito, principalmente em relação aos negros. Ele vê a educação com uma função muito importante, formativa e humanizadora. Justamente por tudo que eu vou falar daqui para frente, né? Por acontecimentos da vida dele, situações que ele passou enquanto criança, e por isso ele vê a educação como formativa e humanizadora. E para entender melhor esse posicionamento dele, toda a trajetória dele foi separada em 5 partes de sua história, né, para entender direito as contribuições dele para a educação. E essa trajetória foi separada no livro que a professora deu, para a gente se basear, né, sobre a apresentação de Florestan Fernandes. E o primeiro marco na sua história foi a sua entrada na universidade, né? Aos 6 anos, por volta dos 6 anos, ele teve que parar de estudar para ajudar a mãe dele no trabalho. Aos 17 anos, ele volta à escola e aí depois ele entra na universidade
E mesmo assim, mesmo tendo conquistado entrar na universidade, ele sempre deixou claro que a sua formação, ela começou antes de entrar na universidade, né? Começou a partir de cada momento que ele viveu, cada situação, quando ele teve que deixar de estudar para trabalhar, e entre outras coisas. E depois ele se tornou um professor universitário. Lembrando que ele era considerado um intelectual orgânico, né? Onde ele não trabalhava de forma individualizada, não trabalhava para o seu sucesso, não fazia nada pensando no seu sucesso para ele, mas ele é intelectual orgânico justamente pela sua dedicação e pela luta e pela luta dos interesses de sua classe, né? Então, ele defendia a sua classe e lutava pelos direitos da sua classe, a estudar, a trabalhar, a ter uma vida digna e enfim. O segundo marco de sua história foi a pesquisa do negro que foi feita, né, em 1951, onde ele e mais um amigo, Roger Bastide, implementaram uma pesquisa financiada pela Unesco sobre as relações raciais em São Paulo. E, de acordo com Florestan, essa pesquisa ela foi uma revolução na sua vida intelectual e também uma revolução em termos de interpretação da realidade, do contexto do Brasil, né? Essa pesquisa ela é uma referência fundamental para o campo educacional e ela permite melhor visualização sobre as relações de classe no Brasil e sobre a realidade do nosso país. O terceiro marco foi a campanha em defesa da escola pública, né? E a campanha da escola pública, em defesa da escola pública, ela era um movimento político, onde o Florestan não foi quem criou a campanha, mas ele aderiu a ela, né? Se tornando um porta-voz do grupo. E Florestan, na campanha, ele ressaltava que a democratização do ensino só se realizaria quando fossem abolidas as barreiras extraeducacionais que restringem o direito à educação, né, convertendo a educação em um ensino convertendo o ensino em um privilégio social das classes dominantes. E ele destacou também a histórica escassez de recursos financeiros destinados à educação, porque o que aconteceu? Houve uma discussão a respeito do orçamento que era destinado para a escola, e esse orçamento já era bem apertado, né? E o que o Florestan contesta é exatamente o fato de que, sendo já esse orçamento pouco, havia uma pressão dos empresários das escolas privadas para que esse dinheiro ele também contribuísse para o ensino privado. Então ele vai dizer que o Estado ele realmente precisa ter o compromisso e investir na educação, mas não de modo a redirecionar o recurso, o dinheiro, né, a outro ensino, mas precisa haver um outro mecanismo aí para que contribua com os dois modos de ensino, tanto o privado quanto o público, claro, dando ênfase no público, né, que é gratuito. E o quarto momento da vida marcante, né, quarto momento marcante da vida de Florestan, né, foi que ele foi expulso da universidade onde ele trabalhava, né, por um ato institucional que impedia o ingresso dos aposentados para exercer a docência nas instituições de ensino e pesquisa. Então, ele parou de ser professor, né, na universidade. E isso possibilitou, ele no momento ficou muito triste, mas isso possibilitou a ele um novo avanço, porque ele conseguiu evoluir em seu pensamento, contribuiu mais para a educação, né? E descobriu novas pesquisas, fez novas descobertas, né? Isso fez ele evoluir em seu pensamento. O quinto momento da vida dele é que ele se tornou um intelectual publicista, né, e deputado, e continuou na defesa da educação pública. E todo esse momento da carreira dele, tanto como publicista quanto como deputado, ele sempre falava sobre educação e fazia o que ele podia fazer em defesa da educação pública, né?
E então, basicamente, Florestan ele foi um militante que defendeu a escola pública, defendeu a democratização do ensino, participou da formulação da LDB, que é a legislação que define e regulamenta o ensino, o sistema educacional brasileiro, né? Seja ele político ou privado, que era justamente o que faltava para acabar com essa discussão entre escola pública e escola privada. E essa legislação ela foi criada com base nos princípios presentes na Constituição Federal, que reafirma o direito à educação desde a educação básica até a superior. E entre muitas outras contribuições que Florestan teve para a educação, né? Para a sociologia também. E para Fernandes, né, a educação ela deveria ser laica, gratuita e libertadora. Ele questionava a autoridade e o autoritarismo do professor em sala de aula. Ele questionava a sua postura como reprodutor do conhecimento e o seu papel na construção de uma sociedade igualitária. E ele acreditava que a educação ela deveria ser para os alunos, né, uma experiência transformadora que desenvolvesse a criatividade, né, que formassem eles tecnicamente preparados para uma vida profissional de trabalho, né, dando condições de se libertar dessa opressão social e que, para isso, a escola ela deveria deixar de reproduzir os mecanismos de dominação de classe da sociedade. Então, esse era o pensamento de Florestan Fernandes. Essas foram as contribuições que ele fez para a educação, né? E nos ajudou muito no pensamento educacional e contribuiu muito para a educação pública.